4. Extraviar uma coisa realmente não passa de esquecer onde ela foi colocada. Como a maioria das pessoas que escrevem e lidam com os livros, conheço bem minha escrivaninha e sei apanhar de uma só vez aquilo que busco. O que a outros parece desordem é, para mim, uma ordem historicamente criada. Por que então extraviei recentemente um catálogo de livros que fora remetido a ponto de ser-me impossível reencontrá-lo? De fato, eu tinha intenção de encomendar um livro nele anunciado, Übersetzungsprache, entre colchetes, sobre a linguagem, pois era de um autor cujo estilo espirituoso e movimentado me agrada e cujos conhecimentos de psicologia e de história da cultura aprendi a valorizar. Acho que foi exatamente por isso que extraviei o catálogo. É que costumo emprestar livros desse autor a meus conhecidos para que se instruam, e dias antes um deles me devolvera um exemplar, dizendo, abre aspas, o estilo me lembra muito o seu e também a maneira de pensar é a mesma, fecha aspas. Essa pessoa não sabia no que tocava em mim ao fazer essa observação. Anos atrás, quando eu ainda era jovem e mais necessitado de me associar a outrem, um colega mais velho, diante de quem eu elogiara os escritores de um famoso autor médico, dissera quase a mesma coisa. Abre aspas. É exatamente como seu estilo e seu gênero, fecha aspas. Influenciado por essa observação, escrevi uma carta a esse autor tentando estreitar as relações com ele, mas uma resposta fria me colocou no meu lugar. É possível que outras experiências desanimadoras anteriores também se ocultem por trás dessa, pois jamais encontrei o catálogo extraviado. E esse presságio realmente fez com que eu me abstivesse de encomendar o livro anunciado, embora o desaparecimento do catálogo não constituísse um verdadeiro empecilho, já que eu guardara na memória tanto o nome do livro quanto o nome do autor. 5. Outro caso de extravio merece nosso interesse por causa das condições em que se reencontrou o objeto extraviado. Um homem mais jovem contou-me o seguinte, abre aspas, há alguns anos havia desentendimentos em meu casamento. Eu considerava minha mulher fria demais. E, apesar de reconhecer de bom grado suas excelentes qualidades, vivíamos juntos sem nenhuma ternura. Um dia, voltando de um passeio, ela me deu um livro que havia comprado por achar que me interessaria. Agradeci-lhe esse sinal de atenção. Prometi ler o livro, coloquei-o de lado e nunca mais voltei a encontrá-lo.
Passaram-se meses em que, de vez em quando, eu me lembrava do livro desaparecido e, em vão, tentava reencontrá-lo. Cerca de 6 meses depois, adoeceu minha querida mãe, que não morava conosco. Minha mulher saiu de casa para cuidar da sogra. O estado da paciente se agravou e deu à minha mulher uma oportunidade de mostrar seu lado mais positivo. Uma noite voltei para casa cheio de entusiasmo e gratidão pelo trabalho realizado por minha mulher. Fui até minha escrivaninha e, sem qualquer intenção definida, mas com uma espécie de certeza sonambúlica, abri uma das gavetas onde, bem em cima de tudo, encontrei o livro há tanto tempo desaparecido, o livro extraviado. Fecha aspas. 6. Um caso de extravio que compartilhava da última característica do exemplo acima, travessão, ou seja, a espantosa segurança do reencontro do objeto tão logo se extingue o motivo do extravio, travessão. É narrado por Stark, 1916, abre aspas. Uma moça havia estragado um pedaço de tecido ao cortá-lo para fazer um colarinho. Por isso a costureira teve que ser chamada para tentar recompô-lo. Quando ela chegou, a moça quis pegar o colarinho mal cortado e foi até a gaveta onde pensava tê-lo posto, mas não conseguiu encontrá-lo. Virou o conteúdo de cabeça para baixo, mas não o achou. Já exasperada, sentou-se e perguntou a si mesma por que ele desaparecera de repente. E se não haveria algum motivo pelo qual ela não queria encontrá-lo. Chegou à conclusão de que, naturalmente, sentia-se envergonhada diante da costureira por ter estragado uma coisa tão simples como um colarinho. Depois dessa reflexão, ela se levantou, foi até o outro armário e dali retirou, na mesma hora, o colarinho mal cortado. Fecha aspas. 7. O próximo exemplo de extravio é de um tipo que se tornou familiar a qualquer psicanalista. Posso acrescentar que o próprio paciente, responsável pelo lapso, descobriu a solução. Ao se despir à noite, um paciente cujo tratamento psicanalítico foi interrompido pelas férias de verão, num período em que ele se achava num estado de resistência e mal-estar, colocou seu molho de chaves ao que lhe pareceu no lugar habitual. Lembrou-se então de que havia mais algumas coisas de que precisava para sua viagem no dia seguinte, travessão, último dia do tratamento e data de pagamento dos honorários, travessão. E foi buscá-las na escrivaninha, onde também pusera o dinheiro, mas as chaves haviam desaparecido. Ele começou a empreender em sua pequenina casa uma busca sistemática, porém com agitação cada vez maior e nada de êxito.
por reconhecer no extravio das chaves um ato sintomático, isto é, algo feito intencionalmente, acordou seu criado para poder prosseguir na busca com o auxílio de uma pessoa imparcial. Depois de mais uma hora, desistiu, temendo haver perdido as chaves. Na manhã seguinte, encomendou chaves novas do fabricante da escrivaninha, sendo estas feitas para ele a toda pressa. Dois amigos que o haviam acompanhado à casa no mesmo táxi acreditaram lembrar-se de ter ouvido alguma coisa tilintar no chão quando ele desceu do carro. Ele estava convencido de que as chaves haviam caído de seu bolso. Naquela noite, o empregado, triunfante, apresentou-lhe as chaves. Tinha sido encontradas entre um livro grosso e um folheto fino. Abre parênteses, trabalho de um de meus alunos, fecha parênteses, que ele queria levar para ler nas férias. E estavam colocadas com tanta habilidade que ninguém suspeitaria que estivessem ali. Depois foi-lhe impossível recolocá-las de maneira a ficarem igualmente invisíveis. A destreza inconsciente com que se extravia um objeto por motivos ocultos, mas poderosos, faz lembrar muito a certeza sonambúlica. O motivo, como se poderia esperar, era o mal-estar pela interrupção do tratamento e raiva secreta por ter de pagar honorários elevados quando se sentia tão mal. Fecha aspas. 8. Um homem, relata Abril 1912, abre aspas, foi pressionado por sua mulher a participar de um acontecimento social. Aqui no fundo era indiferente. Cedendo aos apelos da esposa, começou a tirar do baú seu traje de gala, mas, de repente, resolveu barbear-se primeiro. Depois de fazê-lo, voltou ao baú, encontrou-o trancado e, apesar de uma longa e intensa busca, não conseguiu encontrar a chave. Sendo domingo à noite, era impossível chamar um chaveiro, de modo que o casal teve que desculpar-se pelo não comparecimento. Quando o baú foi aberto na manhã seguinte, lá dentro se encontrou a chave perdida. Distraído, o marido a deixara cair dentro do baú e depois fechara o cadeado. Ele me garantiu que o fizera sem nenhuma intenção e inconscientemente, mas sabemos que não queria comparecer ao acontecimento social. Portanto, não faltava motivo para o extravio da chave. Fecha aspas. Ernest Jones, 1911, observou em si mesmo que costumava extraviar seu cachimbo sempre que, tendo fumado demais, sentia-se indisposto por causa disso.
Depois o cachimbo aparecia em todos os lugares imagináveis onde não deveria estar e onde comumente não era guardado. 9. Um caso ingênuo em que a motivação foi admitida é relatado por Dora Miller, 1915, abre aspas. Contou-me a senhora Erna A. 2 dias antes do Natal. Imagine só, ontem à noite tirei um pedaço de meu bolo de Natal do pacote e comi. Ao fazê-lo, pensei em oferecer um pedaço à senhorita S. Abre parênteses, a dama de companhia de sua mãe, fecha parênteses, quando viesse dar-me boa noite. Não estava com nenhuma disposição para isso, mas resolvi fazê-lo assim mesmo. Quando ela chegou e estendi a mão para pegar o pacote na minha mesinha, ele não estava lá. Então procurei-o e fui encontrá-lo trancado em meu armário. Eu o enfiara lá dentro sem perceber. Foi desnecessário fazer uma análise, pois a própria narradora entendeu a cadeia de acontecimentos, o impulso recém-recalcado de querer guardar o bolo só para si, conseguiu impor-se mesmo assim numa ação automática, embora nesse caso esta fosse novamente anulada pelo ato consciente que se seguiu. Fecha aspas. 10. H. Sachs descreve como certa vez, por um extravio semelhante, furtou-se a obrigação de trabalhar. Abre aspas. No último domingo à tarde, hesitei por algum tempo entre trabalhar ou fazer um passeio seguido de uma visita, e depois de alguma luta decidi-me pelo primeiro. Cerca de 1 hora depois, notei que acabara meu estoque de papel. Sabia que em algum lugar, numa gaveta, havia uma pilha de papel que eu guardava há anos, mas em vão procurei-a em minha escrivaninha e em outros lugares onde achei que poderia encontrá-la. Apesar do enorme trabalho que tive esquadrinhando todos os lugares possíveis, livros velhos, folhetos, maços de correspondência e assim por diante, por fim vi-me obrigado a interromper meu trabalho e sair. Quando voltei para casa à noite, sentei-me no sofá e, pensativo e meio distraído, corri os olhos pela estante diante de mim. Uma caixa chamou minha atenção e lembrei que não examinava seu conteúdo há muito tempo. Assim, fui até ela e a abri. Bem em cima havia uma pasta de couro contendo papel em branco, mas só quando o retirei e estava prestes a colocá-lo na gaveta de escrivaninha foi que me ocorreu que aquele era exatamente o mesmo papel que eu em vão procurara durante a tarde. Aqui devo acrescentar que, embora não costume ser
parcimonioso, sou muito cuidadoso com o papel e guardo qualquer pedaço utilizável. Obviamente, foi esse meu hábito, alimentado por uma pulsão que possibilitou a retificação de meu esquecimento assim que desapareceu seu motivo imediato. Quando se observam em conjunto os casos de extravio, torna-se realmente difícil acreditar que alguma coisa possa ser extraviada sem que isso seja produto de uma intenção inconsciente. 11. Um dia, no verão de 1901, observei a um amigo com quem na época eu tinha um animado intercâmbio de ideias científicas. Abre aspas, esses problemas neuróticos só poderão ser resolvidos quando nos basearmos integralmente na hipótese da bissexualidade originária do indivíduo. Fecha aspas, ao que ele respondeu, abre aspas, isso foi o que eu lhe disse há 2 anos e meio em BR, entre colchetes, Breslau, quando dávamos aquele passeio à tardinha, só que na época você não queria ouvir falar nisso, fecha aspas. É penoso ser assim convidado a renunciar à própria originalidade. Eu não conseguia lembrar-me nem dessa conversa, nem do comunicado de meu amigo. Um de nós dois devia estar enganado e, pelo princípio do, abre aspas, cui prodesti, acredito que seja cui prodesti, fecha aspas, devia ser eu mesmo. De fato, no decorrer da semana seguinte, lembrei-me de todo o incidente que fora exatamente como meu amigo tentara fazer-me evocar, e até na resposta que lhe dei na época, abre aspas, ainda não aceitei isso, não estou inclinado a entrar nessa questão, fecha aspas. Desde então, porém, tornei-me um pouco mais tolerante quando na literatura médica deparo com uma das poucas ideias que se podem associar com meu nome e vejo que ele não foi citado. Críticas à própria esposa, uma amizade que se transformara no inverso, um erro no diagnóstico médico, a rejeição de alguém que tem interesses semelhantes, a apropriação de ideias alheias, travessão. Não há de ser por acaso que uma coleção de exemplos de esquecimento reunida sem seleção prévia exige que se entre em temas tão penosos para ser explicada. Ao contrário, suspeito que qualquer outro que se disponha a investigar os motivos de seus próprios esquecimentos poderá arrolar um mostruário semelhante de contrariedades. A tendência a esquecer o que é desagradável me parece inteiramente universal.
A aptidão para isso tem graus diferenciados de desenvolvimento nas diferentes pessoas. É provável que muitos dos desmentidos com que deparamos na atividade médica sejam provenientes de esquecimentos. É verdade que nossa concepção desse esquecimento reduz a distinção entre as duas formas de comportamento, abre colchetes, o desmentido e o esquecimento, fecha colchetes. Há fatores puramente psicológicos e nos permite ver nos dois modos de reação a expressão do mesmo motivo. Dentre todos os numerosos exemplos de renegação, abre colchetes, Verleugnung, fecha colchetes, de lembranças desagradáveis que observei em parentes de enfermos, há um que preservo na memória como sendo especialmente singular. Uma mãe, ao dar-me informações sobre a infância do filho neurótico, agora na puberdade, disse que, como todos os irmãos, ele urinara na cama até idade bem tardia, o que não deixa de ter importância na história clínica de um paciente neurótico. Algumas semanas depois, quando ela quis obter informações sobre o estado do tratamento, tive oportunidade de chamar-lhe a atenção para os sinais de uma predisposição constitucional à doença no rapazinho e, ao fazê-lo, referi-me ao traço de urinar na cama levantado na anamnese. Para meu assombro, ela contestou esse fato tanto no tocante a ele quanto aos outros filhos e perguntou como eu poderia saber disso, até que, por fim, eu lhe disse que ela mesma me havia informado a esse respeito pouco tempo antes e, portanto, devia tê-lo esquecido.